com o presbítero André, a gente está compartilhando. Infelizmente, no grupo hoje menor do que de costume, né? Não sei se em função do quê, talvez do calor excessivo, mas nós estamos aqui, vamos desfrutar desse momento, desse aprendizado em nome de Jesus. Bom dia, querida igreja. Vamos pedir a Deus para que Ele nos instrua acerca dessa aula, né? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo que tu fizeste em nossas vidas, por tudo que tu já nos deu, e pedimos, bendito Deus, que tu nos abençoe agora neste momento de aula também, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, que sejamos edificados e que venhamos a aprender da tua santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Pai. Amém. Abrem Apocalipse 2. Na semana passada nós demos início ao estudo da segunda carta, que está em Apocalipse, que é a carta à igreja em Esmirna. Nós vimos que ela é a representação da igreja sofredora, uma igreja que recebeu apenas elogios, uma igreja que foi aprovada por Deus, por Cristo. E hoje nós estaremos encerrando o estudo desta carta e, se Deus quiser, entraremos no estudo da carta à igreja em Pérgamo. Como Cristo enxergava a igreja em Esmirna. As pessoas, elas olham para as outras e elas têm um pré-julgamento particular de sucesso ou de fracasso. Cristo olha para a sua igreja, seja ela comunidade, seja ela indivíduo, e aquele que conhece, ele identifica de fato qual é a posição daquela igreja, qual é a situação daquela igreja, seja no coletivo, seja no indivíduo. Cristo nos olha e Ele diz: eu te conheço, eu conheço. A igreja em Esmirna, aos olhos dos homens, era um total fracasso. Ela representava tudo aquilo que é fracasso aos olhos humanos, ao sistema mundano. Ela era pobre, ela era perseguida, ela era uma igreja abusada, acusada, maltratada, encarcerada. Em outras palavras, ela era um total fracasso. Ela era fraca. A fraqueza, aos olhos do mundo, ela é sinal de fracasso. Mas ela era uma igreja que também não se corrompia, mesmo sendo espremida, acuada, maltratada. E aí Cristo diz àquela igreja, no versículo 9: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Cristo olha para uma igreja que é fracasso aos olhos dos homens e diz: olha, você não é um fracasso. Cristo contempla uma igreja que era pobre, materialmente falando, e Ele diz: você é rica. Você é rica. Vale aqui lembrar que Laodiceia considerava-se rica, e Cristo diz: você é pobre. E aqui é uma igreja pobre, e Cristo diz: você é rica.
Os homens costumam avaliar as pessoas pelo ter. O poder que os homens possuem é pelo que eles têm. Cristo avalia uma igreja pelo ser, pelo que ela é. Então vale aqui nós pensarmos acerca de riqueza e de pobreza. Quando nós falamos em pobreza e riqueza, nós estamos falando em tesouro. Quando nós pensamos em ser rico ou ser pobre, nós estamos falando em tesouro. Em tesouro. E eu peço a uma igreja que abra em Mateus capítulo 6, versículos de número 19 e 21. Mateus 6, de 19 a 21. Cristo diz o seguinte no Sermão do Monte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando nós falamos em pobreza ou riqueza, nós estamos falando em tesouros. E quando nós falamos em tesouros sobre a perspectiva de Cristo, nós estamos falando em tesouros sendo acumulados nos céus. Tesouros que estão sendo acumulados nos céus. Então, em outras palavras, Cristo diz: olha, não é porque a pessoa é rica na terra que necessariamente ela seja rica sob a minha perspectiva. A irmã Sidneia, se eu não me engano, comentou isso na aula passada. O sucesso material não é necessariamente uma consequência de sucesso espiritual. E Cristo diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Cristo diz a Esmirna: você é rico. Você é rico. Em outras palavras, você possui o verdadeiro tesouro. O tesouro que eu valorizo, você tem. Esmirna era uma igreja que estava ajuntando tesouro no céu, onde traça e nem ferrugem consomem. O tesouro verdadeiro. Esmirna era rica porque possuía o verdadeiro tesouro. Possuía a verdadeira perspectiva de vida. Valorizava aquilo que de fato é precioso a Cristo. Ela era pobre, materialmente falando. Nós falamos na aula passada que isso era consequência da sua fidelidade a Cristo, consequência da perseguição terrível que eles passavam na cidade de Esmirna, mas aos olhos de Cristo era uma igreja rica. E quando nós falamos em tesouros, é bem provável que nós venhamos a lembrar de galardões. O que são galardões? Galardões são recompensas, são prêmios, e alguns traduzem por salário. Olha só o que diz lá em Apocalipse 22:12. Eu vou pedir para a Eliana estar lendo o Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Venho sem demora, comigo está o prêmio, ou a recompensa, ou o salário. E esse galardão será retribuído a cada um segundo as
suas obras. A palavra de Deus nos diz que a salvação não é consequência de boas obras. Nós cremos que a salvação é recebida por um ato de fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela é recebida em plena convicção de que nós não mereceríamos ser salvos, mas o somos por causa de Cristo Jesus. Efésios diz isso. Efésios 2, se eu não me engano 10. Vamos abrir esse texto também. Porque a sequência dele fala acerca também de boas obras das quais nós fomos criados. Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos, não pelas obras, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos não pelas obras. Mas o versículo seguinte também diz: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos salvos pela graça e somente pela graça. Mas a graça gera em nós um viver segundo a vontade de Deus e um aperfeiçoamento contínuo. Isso nos conduz às boas obras. As boas obras são uma consequência da graça de Deus. E Cristo diz em Apocalipse 22:12 que os galardões eles serão dados segundo as boas obras. Prêmios que não tem nada a ver com salvação em si, mas que serão concedidos a cada um segundo as suas boas obras. O apóstolo Paulo ele esclarece isso em 1 Coríntios 3, versículos de número 10 a 15. E Cristo diz: ajuntai tesouros dos céus, acumulai tesouros dos céus. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, Paulo fala sobre o tribunal, ou o tema, ou o julgamento que os cristãos passarão, o julgamento para premiação. Versículos de 10 a 15 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É a base do cristianismo. Contudo, se houver alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. E é comum a amada igreja, embora não seja regra, galardões estarem associados a sofrimento. É bem provável que o fruto do tesouro que esgrima fosse a perseverança em meio ao seu sofrimento. E a Bíblia cita alguns exemplos. Por exemplo, em Mateus 5, versículo de número 11 a 12, o Sermão do Monte, Cristo ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hebreus, o autor aos Hebreus, falando acerca de Moisés,
no capítulo de número 11, versículos 24 a 26, ele nos diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, preferindo sofrer com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque ele considerou o opróbrio de Cristo, sofrimento, vergonha, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Há um tesouro maior do que qualquer tesouro que nós possamos imaginar. E este tesouro é acumulado, como Cristo disse, nos céus, mediante uma vida justa, santa e reta, mediante uma vida de justiça segundo a vontade de Cristo. Esmirna estava vivendo daquela maneira. Era rica aos olhos de Cristo. Era rica porque não se dobrava diante das circunstâncias e diante do engano, porque contemplava o galardão, a esperança do porvir. Há um tesouro reservado a nós, amada igreja. Amém? Alguém quer fazer algum comentário acerca dessa questão? Quer fazer algum acréscimo, expor alguma dúvida? Podemos prosseguir? Você já terminou a questão de Esmirna? Não. Ah, tá. Não. É que eu tinha uma pergunta, porque é mencionado aqueles tais 10 dias. E eu ia perguntar se tinha algum contexto histórico disso. Nós vamos entrar nele. Ai. Agora, Glória a Deus. antes do encerramento do Esmirna. Então podemos prosseguir? Pastor? A questão do galardão, ela também está ligada à nossa motivação. Com certeza. Deus conhece o porquê que nós estamos fazendo alguma coisa. Qual que é a minha motivação em servir? Às vezes eu estou até servindo muito bem, mas a motivação é atrair glória para o meu nome, é me exaltar. Então aí já perdeu o galardão. Bem lembrado. Então tem essa questão. O que está no meu coração em função daquilo que eu estou fazendo? E outros passaram de ano. E desses que passaram, alguns foram chamados na frente para terem nota, terceira, era chamado etc. Eu fiquei pensando na seguinte situação: todos aqueles alunos passaram de ano. Todos são salvos, acreditaram, todos são salvos. Só que desses alunos, os salvos, alguns receberam algumas recompensas por ter sido melhores. Eu não estou dizendo melhor de vida, De mérito. mas melhor que se esforçaram. Então eu falei, olha aí uma bela apresentação do que é salvação. E esse é um mistério tremendo, né? Porque quando nós pensamos em galardões, a primeira coisa que vem na nossa mente, vamos dizer, deficiente, corrompida, né? Pô, mas será que vai ter inveja? Eu tenho plena convicção de que não. Porque a mente vai ser corrompida e não vai ter inveja nenhuma. Glória a Deus. Isso vai ser maravilhoso, né? A recompensa daqueles que sofreram mais, que morreram martirizados, que ganharam mais almas. Né? Então isso é um motivo para nós hoje. Eu acho que quando João escreveu essa revelação, é algo que motiva a própria igreja a se dedicar da melhor forma possível. Eu estava vendo uma entrevista na Veja do Ike Batista, e ele disse que até 2015 ele vai ser o cara mais rico do planeta. Eu não duvido, mas você vê a motivação que está no coração desse homem é acumular o máximo de riqueza aqui nessa terra. E ele não mede esforço para isso. Eu também não duvido que o filho dele consiga distribuir essa riqueza em questão de anos. Mas veja bem, como o ser humano, quando põe os olhos em uma coisa, ele pode se dedicar aquilo de verdade. Se cada cristão realmente, como a gente vem pregando, colocar os olhos nas coisas do alto, a
a nossa visão de servir aqui na terra vai ser diferente. É interessante também notar que o que Cristo disse, né? Onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Há um texto de Jó, eu não me lembro a referência, mas no meio do seu sofrimento, da sua dor, naquele momento em que ele estava tentando descobrir o porquê ele estava passando por tudo aquilo, se justificando porque ele não cometia aquilo, não fazia outra coisa, ele disse mais ou menos o seguinte: eu nunca coloquei o meu coração nas minhas riquezas. Em outras palavras, ele era rico, mas o coração dele não estava nos bois, nos camelos, nos gados, enfim. Agora, cá entre nós, é muito difícil um rico não colocar o coração nas suas riquezas. É muito difícil. As riquezas, elas de fato são a raiz de todos os males. Não que elas sejam mal por si só, mas o grande problema é que elas têm o fácil poder de se tornarem Deus, né? Se tornarem o centro da motivação do ser humano. A motivação dele é ser o primeiro, né? Dos mais ricos. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, amada igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. E aí uma palavra àquela igreja em Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É bem provável que essa contagem de 10 dias ela tenha sido literal àquela igreja em Esmirna. Não há, dentro daquilo que eu pesquisei, eu não encontrei evidências históricas que demonstrassem quais foram esses 10 dias e o que esta igreja passou durante o período de 10 dias. Não há uma explicação que nos indique, que nos mostre esses 10 dias historicamente falando. Pode ser, alguns dizem que é apenas a representação de um tempo. A maioria diz que é provável que tenha sido literal, que Cristo estava dizendo àquela igreja algo que aquela igreja provavelmente sabia que viria. Ele diz: olha, será uma tribulação de 10 dias, além de tudo isso que vocês passam, mas ser fiel até a morte, porque é provável que ela levaria à morte. Porém, é interessante nós notarmos algumas particularidades com este número 10, principalmente se a gente deixar de olhar para Esmirna e olhar para a história. Vocês se lembram da primeira aula que nós comentamos que alguns estudiosos fazem a comparação das igrejas com períodos da história? A igreja de Esmirna, segundo esses homens, ela corresponde ao período do ano 100 e pouco ao 300 e pouco. São 200 anos da história da igreja, o qual alguns dizem que é muito parecido com o que a igreja de Esmirna passava. Nesse período de 200 anos, houve uma intensa perseguição contra a igreja, muito grande. E neste período de 200 anos existiram 10 imperadores. 10 imperadores que perseguiram a igreja de Cristo neste período de 200 anos de história da igreja. E o 10º foi o pior. O 10º foi Diocleciano. Ele foi o pior. E ele governou por 10 anos. 10 anos. Isso é apenas a título de curiosidade. Mas é interessante notar esse número 10 relatado aqui, que a igreja de Esmirna passaria,
10 dias, com esses 10 imperadores e o pior deles governando por 10 anos. É interessante. As únicas referências que eu encontrei acerca do número 10 foram esses, não achei mais nada. Então, o que nós precisamos notar acerca desta palavra de Cristo dizer, olha, vocês vão passar por 10 dias de sofrimento, é o seguinte: em primeiro lugar, Deus não foi pego desprevenido em meio à fúria de Satanás contra a sua igreja. Primeira coisa que nós temos que notar e dar maior importância: não, Satanás não enganou Deus, não pegou ele desprevenido, e não teve controle sobre quanto tempo duraria este sofrimento. Satanás, em fúria, ele persegue a igreja, mas ele não tem autoridade sobre a igreja. Em outras palavras, ele não determina a intensidade e ele não determina o tempo o qual a igreja sofrerá. Enquanto Satanás tenta minar, destruir a fé de alguns através da dor e do sofrimento, nós vimos na aula passada que Deus fortalece a sua igreja em meio a este mesmo sofrimento, em meio a esta mesma tribulação. A estratégia de Satanás é dizimar a igreja, e a de Cristo é a de fortalecer a igreja. A nossa vida, amada igreja, não está solta à mercê de Satanás e de sua fúria. Não está. Nós não estamos desamparados. Nosso Senhor não dorme e não dormita. Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele passa conosco em meio aos nossos sofrimentos, às nossas tribulações, e Ele nos faz crescer em meio a essas circunstâncias. Isso não serve, talvez, de palavra de consolo para quem esteja sofrendo neste exato momento, mas é bem certo que depois que o sofrimento passa, e vocês podem comprovar isso, depois que vocês passaram por uma determinada circunstância de dificuldade, hoje vocês podem falar: passei e eu cresci. E hoje eu estou apto a ensinar outras pessoas a passar pela mesma situação a qual eu passei. É tremendo. Tremendo como que as tribulações e as perseguições, elas não contribuem para destruir a igreja, mas elas fortalecem. E a Cleide deu um exemplo na aula passada. Pode falar. Em livros do Evangelho na China, pouquinho tempo mesmo de perseguição, e assim, a gente vê isso mesmo, como Deus fortalece, porque teve uma família, inclusive, que foi enterrada viva, e enquanto os filhos pequenos ainda, né, comeram, e os pais vão cantar, vão louvar a Deus, e foi enterrado assim, enquanto jogaram a última pá da terra, estavam louvando a Deus. Isso é só por Deus, humanamente falando, a gente jamais conseguiria. Esse exemplo ajuda a animar outros que estejam passando pela mesma dificuldade, pela mesma tribulação de morte, de perseguição. Nós vamos ver na próxima carta, na igreja de Pérgamo, e depois nós veremos no contexto de história da igreja, não de igreja de Pérgamo específico, que a impressão que nós temos é que Satanás ele percebe, vamos dizer assim, que perseguição e sofrimento não era eficaz para a destruição da igreja. Não era. E aí a história nos mostra que outra estratégia passou a ser utilizada. Foi a estratégia da sedução. Por incrível que pareça, a sedução ela
bem mais eficaz do tipo nega ou morre. Ela é bem mais eficaz para minar o poder e a autoridade da igreja aqui na terra. Mas isso a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho. E para encerrar, a igreja de Esmirna, versículo de número 11, finalzinho dele: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. A palavra de vitória, o prêmio expresso aqui por Cristo pela igreja, tem a ver com o que a igreja estava passando. Os imperadores romanos, os judeus que perseguiam aqueles cristãos, toda aquela tribulação poderia levar aquela igreja à morte. Mas Cristo diz: olha, vencedor de nenhum modo, ou seja, a verdadeira igreja, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E isso é uma promessa para nós, amada igreja. Passemos aquilo que venhamos a passar neste mundo, nós tenhamos plena convicção de que não passaremos pela segunda morte, mas viveremos a vida eterna como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Posso passar para a próxima igreja? Alguém deseja fazer algum comentário acerca de Esmirna? Então vamos seguir em frente. Pastor, você poderia ler o texto de Apocalipse 2, os versículos 12 a 17? Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada em 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebeu. Vamos ao resumo da igreja em Pérgamo. Era uma comunidade que estava pronta para o martírio, sofreria, morreria, pronta para a tribulação, mas ela não estava saindo bem com a sedução do mundanismo. Era uma comunidade que ela era conhecida por fazer algumas concessões, e aqui nós veremos o perigo de misturar-se com o mundo. A igreja deve estar no mundo. Vamos dizer assim, quanto mais pecadores não arrependidos à volta da igreja, melhor, porque ali estará a oportunidade deles se arrependerem. Mas a igreja não pode absorver os conceitos do mundo. Pérgamo estava sendo seduzida. O perigo que estava assolando a igreja em Pérgamo era aquela linha divisória entre a verdade e a heresia. A grande luta era permanecer na verdade sem se misturar com heresias, com mundanismo, com costumes que são anticristãos. Então, o ponto central desta carta é nos alertar sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com, em primeiro lugar, o engano doutrinário, em segundo lugar, a imoralidade do mundo.
Historicamente falando, Pérgamo, ela sempre foi uma cidade importante na Ásia Menor. Até agora nós vimos duas grandes cidades. Pérgamo era uma entre essas duas. Ela foi capital do reino anterior, conhecido como Seleucia. E quando essa cidade passou a pertencer a Roma, ela se tornou a capital da província romana na Ásia Menor. Então ela era uma capital. E ela era muito conhecida por ser um centro cultural, a cidade de Pérgamo. Ela superava Éfeso e Esmirna como centro cultural. Ela possuía a maior biblioteca da Ásia Menor. E havia lá cerca de 200.000 tomos. Cultura elevadíssima daquela cidade. Era a segunda maior biblioteca do mundo na época. Perdia apenas para Alexandria. Vocês conhecem pergaminho, aqueles rolos da onde se escreviam as coisas que as pessoas desejavam escrever. Não, não é. O pergaminho recebeu o nome pergaminho porque foi criado em Pérgamo. E ele foi criado porque o Egito parou de exportar papiros a Pérgamo. Por que parou de exportar? Porque o Egito, Alexandria, enxergava Pérgamo como rival. Tanto que Pérgamo tomou de Alexandria um dos maiores intelectuais da época. E aí o Egito falou, olha, a gente não vai mais dar papiro. E aí eles inventaram o pergaminho. Era uma cidade, então, que gloriava-se de seu conhecimento, gloriava-se de sua cultura. E assim como as outras, como era de costume, Pérgamo também era um importante centro do paganismo. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo de sua acrópole ficava o templo de Zeus. Era o templo que hoje nós conhecemos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava em Pérgamo, templo dedicado a Zeus. E Pérgamo também era o centro da adoração a Esculápio, ou alguns conhecem ou chamam por Asclépio. Ele era conhecido como o Deus Salvador, o Deus serpente das curas. Por conta de Esculápio, Pérgamo era a sede da mais famosa escola de medicina da época. E o símbolo da medicina tem uma serpente. Exatamente. O símbolo da medicina, ela vem de Pérgamo, de Esculápio, da representação da divindade, da serpente das curas. Então, a ciência e o misticismo, eles se misturavam. E as pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas e, como era de se esperar, toda a cura era dedicada a Esculápio. Então aqui nós vemos a antiga serpente assassina se manifestando de forma sedutora. Esse aí que está falando que é o trono de Satanás. Então, daqui a pouquinho a gente entra no trono de Satanás. Perdão. Vamos estudar. Daqui a pouquinho o trono de Satanás tem isso. O conselho vai me chamar. Perdão pela má colocação. Daqui a pouco nós estaremos estudando acerca do que quer dizer o trono de Satanás. Chico, quer comentar alguma coisa? Na época era conhecida como Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia. Mas eles possuíam, assim, as divindades da Grécia, elas eram bem difundidas na época, né? Uma coisa que me chama a atenção é que todas essas igrejas aí estavam onde hoje é a atual Turquia.
Quer dizer, uma região altamente cristianizada na época, e hoje se tornou uma região islâmica. O cristianismo ali é praticamente muito pequeno. É verdade. Quer dizer, tudo aquilo que foi falado em outras igrejas acabou se cumprindo do lado pior. Né? O juízo caiu sobre todas elas. Verdade. Hoje em dia, o poder do cristianismo lá dentro, em termos de representação, é muito pequeno mesmo. Mas eu acredito que isso tem a ver também, porque quando a gente lê, a gente vê escrito assim, ao vencedor, ao que vencer. Isso daí eu acho que é muito singular. Por isso que eu acredito que sim, se cumpriu o juízo e eu até creio que realmente tenha sido retirado, né, o candeeiro desses lugares. Mas eu acredito que tenha esse contexto, porque quando ele, até onde eu me lembro, ao vencedor é citado no singular. Então fica aquele peso da salvação individual, que nós temos a responsabilidade dessa salvação individual. E o vencedor, ele é citado. Então vai existir vencedor, mas é individual. Então eu creio assim, que de repente não é como o caso de algumas igrejas que só tem elogios, como a de Esmirna. Então dá a entender que realmente aquela igreja perseverou e foi salva. Então, e de Esmirna, como só é colocado, eu entendi dessa forma, como é colocado, né, a igreja sendo elogiada pelas perseveranças, percebe-se que a igreja ali foi salva. Pelo menos eu entendi assim. Agora, quando fala nessas situações, quando ele é colocado, faça isso ao vencedor, e aí ou seja, nessas igrejas, apesar das dificuldades, houve vencedor, mas foi aquela salvação individual, não é aquele mover de povo que é. A impressão que eu tenho é que a história ela tem parte nessa situação. Né? Por exemplo, a Europa ela foi tremendamente abençoada, de certa forma, totalmente cristianizada. Né? Hoje o que nós vemos é um reflexo lamentável daquilo que ela foi no passado. Né? Por exemplo, apostasia. Aquilo que nós olhamos e nós temos que tomar muito cuidado, pensando em igreja como comunidade, são esses exemplos de, eu vou chamar aqui de acomodação. Não sei se essa é a palavra correta, porque depois nós descobramos. Mas assim, a impressão que dá é que uma geração, ela está fiel. A outra, ela passa a pegar o costume da geração anterior. Ou seja, ela não vive a essência daquilo que a geração anterior viveu, mas vive a aparência. E o problema é que a aparência não se sustenta. A geração seguinte é a aniquilação completa. Isso parece que é um ciclo, né? Que não é via de regra, né? Porém... Não, mas assim, por exemplo, mesmo em Esmirna é colocado, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Mas eu entendo da seguinte forma, a igreja de Esmirna ela era tão profundamente perseguida que quem realmente não tivesse em Cristo não suportaria aquela realidade e já ia abandonar aquela realidade, a fidelidade a Cristo aqui mesmo. Porque quem não tivesse em Cristo não suportaria. Então aqui mesmo o pessoal já arriava. Ou seja, aqueles que chegavam ao ponto de viver e ser fiel até o fim, que viessem a morrer, eram realmente a verdadeira igreja. Então, a esses vencedores, que foi a igreja fiel que foi salva, que já demonstrou essa salvação em vida, mesmo diante da morte, e morrendo, porque ela já era salva, eu creio que esse vencedor, que é essa salvação individual. Faz sentido. Eu entendi dessa forma. A expressão vencedor é sempre uma referência à verdadeira igreja. E é sempre, eu tive essa impressão que era sempre no singular. Então a gente tem que ter esse zelo. Eu posso fazer parte daquela igreja, mas eu tenho que lembrar que não é simplesmente eu tenho que zelar pela minha salvação individual. Eu não posso simplesmente me deixar levar pelo que quer que aconteça. Não, eu tenho que me firmar na salvação individual. É claro, reconhecendo a importância, porque nós não fomos alertados para a gente
permanecer fiel na igreja à toa. A gente não foi alertado tantas vezes para a gente permanecer nessa comunhão na igreja à toa. Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele conhece a nossa limitação. Nós vamos ser fortalecidos na igreja, mas nós temos que ter o zelo pela nossa salvação individual. Essa questão do singular, do verbo singular, a gente pode entender como sendo a vida individual, e a gente pode também entender como Cristo tendo uma única igreja. Né? Aí faz a distinção entre várias comunidades, né, das quais todos nós sabemos que terão conversos e não conversos, salvos e não salvos, da única igreja do Senhor que faz parte de toda a história, aqueles que existiram, aqueles que existem, aqueles que existirão, que receberão o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Obrigada. Além de Esculapio, Eliseus e de muitos outros, havia também o culto ao imperador, como era de se esperar. Só que em Pérgamo, no ano 29 depois de Cristo, aquela foi a primeira, não sei se foi a única, mas foi a primeira cidade a erguer um templo a um imperador que estivesse vivo. A maioria os outros demais templos dedicados aos outros imperadores era geralmente ao imperador que havia falecido e havia sido divinizado. Aqui em Pérgamo foi erigido um templo ao imperador Augusto, imperador que estava vivo. E ela era uma igreja, de certa forma, aberta, vamos dizer assim, livre às religiões. Aceitava todas as religiões, desde que se observava um único detalhe. E qual era esse único detalhe? Uma vez por ano, todas as pessoas deveriam queimar incenso ao Deus Imperador. Depois disso, a pessoa poderia voltar aos seus deuses de maneira tranquila, pacífica e não encontraria oposição nenhuma. O grande problema é que existia um povo que era a pedra no sapato do imperador. Sabia? É como Satanás decidiu, né? E conseguiu fazer o povo construir um templo para um homem que iria morrer dali a algum tempo. Olha a perspicácia dele, já naquela época. Eu imagine hoje como é que está, né? Você estava falando das gerações. A primeira é fiel, a segunda vez, forma de ser daquela, talvez tente permanecer, mas no fundo talvez não conheça os reais motivos daquela fidelidade, e assim vai. Aí hoje nós encontramos termos como politicamente correto, não sei o quê, a maioria deles nem na Bíblia está, mas é politicamente correto, como o pastor fala, é lícito, porque a lei permite, a Bíblia condena. Então, se a pessoa não tem na sua vida um tempo que nem esse que nós estamos tendo aqui, de estudar a palavra, meditar nela, conhecer a fundo, o que ela vai fazer? Ela vai se limitar aos cultos, aos domingos, que nem sempre está em estudos, às vezes existe até uma pequena abertura e se esclarecem algumas coisas, mas na maioria não é esse o objetivo. Então a pessoa não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não tem às vezes o hábito de ler essa própria palavra, e se ler não consegue entender, então é aquilo que Satanás quer, é a sedução para aquilo que é correto, para aquilo que a sociedade encara como bom, e o barco vai afundando. De fato, você fez uma referência e as pessoas bem não conseguem entender, né? A gente poderia dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente com o auxílio da igreja, dos irmãos, ela não é difícil de se entender, vamos dizer assim, né? Mas o Davi tocou num ponto interessante, porque certa vez eu ouvi o seguinte, que muitas pessoas elas pegam a Bíblia, elas leem como se elas estivessem lendo uma revista cara, esperando a sua hora de ser consultada, né? Dentista no consultório. A Bíblia ela não pode ser lida dessa forma, né? De uma maneira assim,
corriqueira, passar o tempo, né? Olha, vou dar 10 minutinhos aqui de leitura bíblica para minha consciência ficar tranquila. Não pode ser feito dessa forma. E às vezes as pessoas desistem de perseverar em estudar a palavra porque elas não conseguem, elas abrem o texto e não conseguem entender o porquê aquele texto está ali. Elas vêm e falam, poxa, mas o que tem a ver esse texto aqui? Né? O que quer dizer? Aí entra a necessidade da igreja, da união, do estar junto, porque um esclarece o outro, um ajuda a edificar o outro. De fato, uma igreja que se desvincula da palavra de Deus é uma igreja que está comprometida ao fracasso mesmo. Agora que vocês estavam falando, eu estava pensando, a gente muitas vezes esquece que tem pessoas que vêm para a igreja, mas eles são como o eunuco. Eles têm acesso à palavra, até estão tentando aprender alguma coisa, estão tentando entender. De repente, aqui, nós vamos ser os Filipes. Então, nós temos que estar preparados para fazermos o papel de Filipe diante de quando Deus fala assim, ó, vai lá, você chega aquela carruagem e ensina, ó, vai lá. Você está vendo aquela pessoa que está sentada naquela mesa no refeitório? Ele está com uma Bíblia ali. Chega lá, fala, posso comer junto? Aí a gente pode viver o privilégio de ver a glória de Deus se manifestar e o entendimento daquela pessoa ser aberto pelo Espírito Santo, porque ele estava como eunuco, ainda que não entendesse, estava perseverando. Então a gente tem que se preparar, porque nós estamos aqui, e que nós sejamos os Filipes e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Esse exemplo foi sensacional, porque isso também talvez nos mostre que aquele que quer aprender, aprende. Ele tinha dúvida, o Espírito Santo providenciou alguém que pudesse estar esclarecendo aquela dúvida. Como que Cristo se apresenta a esta igreja? A uma igreja que estava se misturando, vamos dizer assim. Nós estamos encerrando a aula e eu vou apenas comentar mais esta particularidade acerca desta carta. Versículo 12 ele diz, olha, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A uma igreja que estava se misturando, que estava perdendo o senso da verdade, Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce o juízo que separa a verdade do engano. A apresentação de Cristo aqui também tem a ver com a direta necessidade daquela igreja. A igreja em Pérgamo estava em conflito com a verdade. E aí Cristo se manifesta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Hebreus cita algo parecido acerca da palavra de Deus, né? É como a espada de 2 gumes, apta a discernir, a dividir alma e espírito, juntas e medulas, e a revelar as intenções dos corações. Cristo se apresenta desta forma nesta igreja. Por quê? Porque apenas a manifestação da palavra da verdade pode livrar a pessoa do engano e da mistura. Apenas o confronto com essa palavra e o assumir o erro, o se arrepender, arrepende-te, pois senão vem sem demora. Apenas isso pode livrar uma igreja que esteja sendo presa ao engano. E aí na próxima aula nós veremos o versículo 13. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Eu vou deixar para a próxima aula. Aquele que tem fome e sede vem. Ele que tem fome e sede vem. Sem falar no lugar do Google. Aquele que tem fome e sede, talvez curiosidade, venha na próxima aula. Nós começaremos a falar acerca do trono de Satanás. Amém? Hã? Mas eu falo para você. Pastor. Posso
Aí o André vai estar distribuindo os questionários, né? Participem, respondam, senão você também vai ganhar de novo. Isso é uma ameaça. Também é do primário também. Quando vem um, vai perder o questionário. Então tem que alcançar essa ideia, torcer para não faltar o dia que ele esqueceu o questionário. Não fez isso não, gente. Não me diga. Também a gente tem falado aí sobre a importância de aprender a palavra de Deus. Até vou pedir para o Davi no culto à noite, né, Davi, você insistir com a igreja em relação a participar da escola bíblica. Você tem todo o tempo aí que você vai trazer a palavra hoje, insiste com a igreja em participar da escola bíblica, porque realmente aqueles que não conhecem a palavra estão fadados a se dispersar, a se perder. E a gente tem uma participação pequena, né, dos membros da igreja na escola bíblica. Principalmente agora temos várias famílias que vieram de igrejas que não têm escola bíblica. Igrejas que não estavam habituadas à escola bíblica. Então essas famílias acabam se ficando à margem, né, e sujeitas a influências de fora. Então insiste mesmo, né, vamos começar a insistir todo mundo, para que as pessoas se despertem, não apenas insistir, mas a nossa oração também, para que o Espírito de Deus venha trazer o desejo dessas pessoas, dessas famílias novas a participarem, né? Dos pais trazendo os filhos. Né? Nós praticamente não temos tido aula com as crianças, porque as crianças não têm. Tem uma equipe, tem professores, tem material, mas muitas vezes não tem as crianças. Então vamos agradecer a Deus por essa aula, na vida do André, que Deus tem usado aí grandemente. E Deus que nos fortaleça a nós perseverarmos e sermos instrumentos para trazer aqueles que estão mais afastados ou desanimados de alguma forma. Pai querido, eu te agradeço por essa palavra que foi ministrada, te agradeço pelo dia de hoje de maneira especial, te agradeço, Pai, pela vida do André, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da tua igreja, pelas vidas que estão sendo edificadas. Pedimos ao Senhor que pelo mover do teu Espírito outros sejam tocados, despertos para a importância de conhecer a tua palavra, de participar, ó Deus, além do culto do domingo. Senhor, traz esse despertamento, gera no coração de cada membro, de cada visitante dessa igreja, esse interesse, esse desejo de conhecer a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, nos guarda, nos livre de todo mal, derrama a tua graça, a tua presença manifesta no culto à noite. Como o Senhor a vida do presbítero Davi, que estará trazendo a tua palavra, derrama sobre ele toda a autoridade, toda a unção necessária, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, e que, ó Pai, o Senhor esteja nos conduzindo de forma que perseveremos nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom almoço a todos e até a noite, em nome de Jesus.